Então, pessoal que está aqui no seminário presente, queria dizer da minha satisfação de estar aqui na mesa hoje, agradecer o convite, né? E falar que é um trabalho que a gente vai apresentar aqui de um grupo bem grande, né? Que é o Grupo de Trabalho de Educação e Saúde, que integra o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Né? Então, eu vou falar hoje especificamente sobre as representações e práticas dos profissionais de saúde sobre queixas escolares. Né? Então, como ele falou, eu sou médica sanitarista do Centro de Saúde e essa questão de ser do Centro de Saúde Escola Samuel Pessoa está muito marcada na fala. Né? Também sou da União de Mulheres de São Paulo, do Fórum sobre Medicalização, né? No momento da Secretaria Executiva, e do Grupo de Trabalho, Educação e Saúde. Né? Bom. Então, o histórico um pouquinho desse nosso trabalho, né? E aí em cima vocês estão vendo, né? Opa, acho que eu tenho que fazer, desculpa, gente. É muita coisa para mexer. Né? Bom, então, vocês estão vendo essa foto é da caixa com as nossas recomendações saindo do forno. Né? Então, a gente constituiu esse grupo de trabalho, educação e saúde logo depois da fundação do Fórum. Então, o Fórum foi fundado, né, no final de 2010, no primeiro Seminário Internacional sobre Medicalização, né, da Educação, que aconteceu aqui na Unip. E aí, logo na primeira reunião do Fórum, a gente conversou sobre a importância de pensar juntos nas interfaces entre educação e saúde. Né? E aí, uma vez tendo pensado isso, a gente deliberou que seria interessante que a primeira atuação desse novo grupo fosse pensar um pouquinho em como enfrentar essa questão da medicalização. Então, a ideia era tentar trazer propostas para os serviços e para os trabalhadores de saúde de como enfrentar, como lidar com essa questão da medicalização, né? Não apenas, então, denunciar os problemas que vêm acontecendo, né? Mas também tentar fazer uma frente a isso. Né? Bom, então, como vocês veem aí que a gente enfatizou, a gente fez muitas reuniões desse nosso grupo, né? Fizemos vários também, por exemplo, no seminário que teve, o segundo seminário, a gente fez um minicurso em que a gente gerou discussões e exemplos de todos os participantes e convidados sobre esse tema. Né? Depois fizemos seminários mais voltados para a educação, mais voltados para a saúde, fizemos grupo de discussão virtual, cada um de nós levou para suas instituições de origem, né? Para discutir esse tema, pegar exemplos, né? Como se fossem ideias de formas de fazer uma proposta diferente. Né? E, depois de tudo isso, a gente constituiu, então, as nossas recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e serviços de educação e saúde. Opa. Então, a gente fez um primeiro lançamento dessas nossas recomendações no ano passado, no marco do dia 11 de novembro, que é o Dia Municipal de Luta contra a Medicalização, na Câmara Municipal de São Paulo. Só que, nesse momento, o nosso material ainda só existia na forma virtual. Dava para ser, claro, baixado e impresso por quem quisesse, né, e utilizado, mas ele estava muito grande, né, por um lado, então, porque, além dele ter todos os textos, as propostas, ele também tinha muitos anexos, inclusive com sugestões de como trabalhar cada um dos temas. Então, a gente agora fez toda uma revisão, o nosso grupo, né, então, está feliz, né, com o resultado de muito trabalho, e conseguiu, então, fazer uma forma mais singela, né, mais compacta, né, do nosso trabalho, para ficar mais fácil dos grupos poderem manusear, né, durante o trabalho do dia a dia, lidar com esse material. Então, hoje, daqui a pouquinho, né, às 7h30, a gente está feliz em dizer que a gente vai lançar esse nosso material, né, as recomendações, aqui no terceiro seminário, né, com a presença de todos vocês, para que vocês possam levar, né, para casa e para os serviços, principalmente, em que vocês trabalham, né, e utilizar esse material, então, para trabalhar com educação e saúde. Bom, aí o que eu quero falar para vocês, né? Eu vou trazer uma fala mais específica sobre como que a gente pode pensar essa questão, né, da medicalização na saúde. Né? Então, como que as queixas escolares chegam na saúde, o que os profissionais de saúde pensam sobre isso, né? Como representam essa questão, então, das queixas escolares e da medicalização, e também o que a gente pode fazer.
Quais são as nossas práticas frente a isso? Tá? Então, por isso que eu trouxe esse desenho, essa imagem, né? Porque o lugar em que a gente vai fazer, então, tudo isso é no centro de saúde, né? Então, nos diversos centros de saúde, nas unidades básicas de saúde que tem por aí, nos hospitais, nos serviços públicos e particulares, né? Em todos esses lugares, a gente pode pensar nessa forma de fazer essa prática. Tá? Então, essa fala que eu vou trazer para vocês, a gente tem como referenciais principais a teoria do trabalho em saúde, das necessidades em saúde e do cuidado em saúde. Tá? Então, agora, os autores principais desses conceitos, que são muito desenvolvidos no Centro de Saúde Escola Samuel Pessoa, né, são Nemes, Schreiber, Mendes Gonçalves e Aires. Né, e eu vou pedir licença para vocês para ler um pedaço de um texto que faz parte das recomendações, então, para vocês verem, inclusive, um pouco do nosso conteúdo, porque as nossas recomendações, então, elas misturam, né, elas articulam conceitos e discussões mais teóricas, logo em seguida, propostas mais práticas, né, de como, então, dar operação a esse conhecimento. Porque isso é muito importante para o nosso fórum e acho que para o nosso movimento, né? Que a gente articule o tempo todo conhecimento, e, nesse sentido, ciência, não é mesmo? Também a nossa militância, que é isso que a gente, inclusive, também está fazendo hoje aqui no seminário, né? A gente acabou de ver uma discussão de uma moção e tudo mais, né? A também pensar como que a gente opera tudo isso, ou seja, a tecnologia. E por isso que é tão importante a gente pensar e discutir a questão do trabalho, né? No nosso caso, na saúde, tá bom? Então, sobre as representações e práticas dos profissionais de saúde sobre queixas escolares. Nos dias atuais, tem sido frequente a emergência ou o encaminhamento ao serviço de saúde de queixas relativas às dificuldades vivenciadas durante o processo de escolarização ou as diferentes formas de ser e aprender de crianças e adolescentes. Em geral, a questão aparece como um problema individual, que causa sofrimento ao estudante e também à sua família. Raras vezes são discutidos fatores como o contexto de instauração dessas dificuldades ou a história de aprendizagem da pessoa. Em lugar disso, crianças, adolescentes, pais e escolas depositam nos serviços de saúde a esperança de resolução da situação. Considerando que a medicalização requer duas posições complementares, sendo uma ocupada pelo adoecido e outra por aquele que propõe a cura, neste tópico, buscamos discutir o papel dos profissionais de saúde, as representações que fazem sobre o tema e sua possibilidade de enfrentar a medicalização por meio de sua prática. Ainda que os serviços e os profissionais de saúde não sejam os únicos responsáveis pelo processo de medicalização, é importante refletir que, com frequência, reforçam ou deixam de problematizar essa situação, ao embasarem suas ações unicamente em conhecimentos biomédicos e em procedimentos que visam ao êxito técnico. Essa polaridade na atuação dos profissionais de saúde talvez possa ser explicada pelo fato de que a técnica baseada no conhecimento biomédico constituir núcleo central da formação curricular, legitimado por necessidades de saúde e finalidades do trabalho socialmente aceitas. Entretanto, conforme aponta o médico sanitarista Aires, o pleno cuidado em saúde depende da busca articulada do êxito técnico e do sucesso prático. Para haver sucesso prático, é importante que o encontro de saúde vise a identificação e a construção de projetos de felicidade do sujeito. Um caminho para a superação desse fenômeno pode ser, portanto, o incremento da formação pela consideração de conteúdos que favoreçam a ampliação do olhar, bem como uma interação mais dialógica com o usuário. E, sem dúvida, esse é um caminho importante a percorrer. Entretanto, para além de repensar a formação dos profissionais, é também possível e interessante analisar as representações dos profissionais de saúde sobre o tema e sobre o seu trabalho, bem como rever as práticas atualmente em curso nos serviços de saúde.
A teoria do trabalho em saúde pode contribuir para essa revisão ao aprofundar a discussão e favorecer a apreensão de instrumentos para transformar o questionamento da medicalização em ação. Segundo os médicos sanitaristas Schreiber e Mendes Gonçalves, quando lidamos com a organização dos serviços de saúde, as necessidades de saúde são o aspecto mais importante, pois suscitam os serviços e embasam a configuração geral de sua estrutura. Entretanto, as práticas podem instaurar necessidades e diferentes possibilidades de condução de projetos. Tá? E esse pedaço é muito importante. Pois, como apontam os autores, a definição de necessidades é muito complexa, pois pode se referir a um carecimento ou a uma falta trazida pelo usuário, mas também se apresentam como as próprias intervenções em saúde. Este seria o aspecto instaurador de necessidades da própria produção de serviços ou bens. Além disso, os serviços pensam nelas como necessidades sociais, o que é uma concepção muito complexa, não pela origem social das necessidades, mas pela pretensão de bem comum. Assume-se que elas são de todos e, por isso, seriam necessidades sociais que precisariam ser atendidas. Compreender as práticas em saúde por sua dimensão de trabalho permite entender as ações de seus profissionais enquanto intervenção técnica e política na realidade de saúde, intencionalmente realizadas, com vistas a produzir transformações. Assim, essas ações correspondem a processos de trabalho cujo produto é a assistência. Nessa operação, a necessidade em saúde, tomada como necessidades sociais de indivíduos e grupos, são objetos sobre o qual recai o trabalho, conduzido por agentes com intenção, instrumentos específicos e saberes competentes, com vistas a atingir a finalidade de realizar as necessidades humanas. Ou seja, as finalidades dos trabalhos são correspondentes à construção sociopolítica do modo social de viver. A produção, através do trabalho, é, portanto, uma expressão técnica da direção dessa construção. É importante ressaltar que o agente do trabalho opera um saber, isto é, traduz um conhecimento em tecnologia, e, ao fazer isso, pode reiterar ou criticar a direcionalidade do trabalho. Por isso, se entendidas enquanto objetivos dos serviços, as finalidades dirigem as ofertas, sendo assim instauradoras das necessidades. Por isso, frente ao problema da medicalização, profissionais de saúde e serviços de saúde podem atuar para reforçar ou modificar essa situação, né? Pois é de acordo com o seu posicionamento que oferecerão atividades num ou no outro sentido. E essa oferta moldará também o tipo de necessidade que emergirá desse contexto. Ou seja, caso assumam uma postura a favor das práticas não medicalizantes, esse posicionamento certamente contribuirá para a condução de formas de operar o trabalho que levarão à emergência do tema entre as necessidades dos usuários, bem como a adoção de práticas de cuidados de indivíduos e populações que se disponham a discuti-las. Né? Então, eu sei que é difícil acompanhar um texto lido, né? Mas eu achei importante trazer para vocês verem um pouco o pedaço que tem de dentro das recomendações, para vocês verem, então, como é que a gente vem trabalhando o assunto e também para poder articular essas concepções que são bastante complexas. A ideia central disso é pensar o quê? Que a gente pode, enquanto profissionais de saúde, né, e acredito que seja a mesma coisa para os profissionais de educação, por isso que a gente, inclusive, inseriu esse material no nosso trabalho, a gente pode ou reproduzir a situação como ela está, ou a gente pode atuar para modificar tudo isso, né? E aí, por isso que, então, a gente está propondo essas recomendações com alguns exemplos de como fazer. Então, por exemplo, quais seriam exemplos de como que as pessoas podem atuar nos seus serviços? Teriam que pensar em como envolver os demais colegas, né, nessa discussão. Então, uma vez, por exemplo, que cada um de vocês voltem para os seus lugares de trabalho e queiram lançar mão dessa discussão, às vezes, né, não basta só a gente falar, nós estivemos num seminário em que conversamos sobre isso, né, temos que, de repente, pensar como fazer essa discussão. Então, a gente sugere, por exemplo, reuniões de equipe em que a gente leve, às vezes, um caso para discussão, né, ou que a gente traga, de repente, um texto de apoio. Né? E, nesse sentido, as recomendações, inclusive, sugerem pedaços, né, que a gente pode utilizar de materiais para fazer essa discussão.
Além disso, é importante pensar e identificar fluxos entre os trabalhadores, também como que os usuários vão entrar no serviço, se vier, por exemplo, uma carta da escola, o que a gente faz com essa carta, né? Então, é interessante pensar previamente, né, o que a gente faz para atuar frente a essas situações que a gente sabe que existem. Então, se organizar para tanto. Aí também é interessante a gente pensar em como fazer para reconhecer as necessidades dos usuários, né? Então, como a gente estava falando antes no texto, o serviço, claro, ao oferecer uma determinada atividade, vai também moldar um pouco o que vai aparecer. Mas também só vai aparecer se a gente possibilitar essa emergência. Então, para isso, né, tem que tentar fazer com que seja um encontro, daqueles bons encontros mesmo, em que o adolescente ou a criança possa falar com o profissional de saúde, né? Então, de repente, criar e pensar em dispositivos de se comunicar com aquele usuário, tá certo? E, para isso, por exemplo, a gente pode, entre outras coisas, fazer, que nem eu estou trazendo aqui o exemplo que a gente utiliza no Centro de Saúde Escola, que é a nossa ficha verde, que chama, né, Vida e Cuidado com a Saúde. Então, a gente tem diversas perguntas, algumas delas sobre a escola, inclusive. Então, que série que a pessoa está, quais são as lembranças mais importantes em relação à escola, né? Aí, essas outras perguntas sobre a parte mais de violência, de apelido, que são perguntas que fazem com que a gente deixa, na verdade, que o adolescente, é utilizado com adolescentes, eles próprios preenchem essa ficha, como se fosse um instrumento para o depoimento deles, que depois a gente utiliza para conversar com esses adolescentes, conhecer melhor a realidade deles, né? E, em geral, eles colocam situações muito verdadeiras nessas fichas, e, às vezes, assim, se acaba descobrindo que, na escola, tem uma situação em que ele não está se sentindo bem. Então, você ouve a própria fala dele sobre o que está acontecendo, né? E não fica só com o que foi encaminhado, com o que chegou através dos familiares, né? Ou, às vezes, das escolas ou de outros setores. Também temos perguntas sobre como está a vida, sobre os planos para o futuro, porque, em relação a todas as pessoas, acho que é importante também a gente ampliar, inclusive isso, né? Não ficar só na questão da aprendizagem. Então, e o resto, né, da vida? Como é que está em casa? O que sonha para o futuro? Né? Pensar nisso também. Bom, e aí, é claro, pensar em como se articular para resolver tudo isso. Então, a gente pode, desde num encontro com o usuário, trazer essa nossa perspectiva também para ele, né? Além de ouvi-lo, a gente pode falar, olha, nós aqui pensamos que não existe essa questão toda de achar que é com você, indivíduo, que está o problema da aprendizagem, que é uma questão mais social, não é só com você, a gente precisa trabalhar com a escola, precisa ver outras questões na sociedade, enfim, a gente pode levar a nossa perspectiva. Inclusive, uma coisa que a gente tem feito bastante é mostrar para os nossos adolescentes, no caso, o manifesto do fórum, né? E sabia que depois deles lerem o manifesto, eles falam, puxa, é mesmo, né? Então, não tinha parado para pensar nisso, né? Mas é muito interessante, ou ali um site e tudo mais. E aí, uma segunda conversa, às vezes, ele já está também mais aberto a discutir essa questão. Podemos também fazer essa discussão em grupos. Então, a gente fez, por exemplo, um grupo de adolescentes. O tema era bastante livre. Eles trouxeram a questão da escola, acabou se falando sobre bullying, né? E aí a gente discutiu se era bullying mesmo, ou se eram os velhos preconceitos, o que era isso, né? Então, você consegue também ampliar essa discussão, e tudo também através de ações mais de educação em saúde, e lúdicas e tudo mais, né? E, é claro, é muito importante lembrar de discutir com a comunidade, né, e com a escola, no caso, os outros setores, que a gente não está sozinho, nem tudo, né? Senão também a gente vai operar achando que a saúde é a resolutora de todas as questões, e não é, né? Então, a gente precisará sempre fazer parcerias, fazer trabalhos em rede, né? Bom, eu tinha trazido um caso, ainda dá tempo. Não sei, né? Trouxe um caso para a gente pensar um pouquinho, né? Então, esse caso de uma adolescente, né? Então, L, de 15 anos, estudante, natural de uma cidade do interior paulista, acabou de se mudar com a família para São Paulo. Matriculou-se hoje para o atendimento na unidade básica de saúde. Obrigada. Sou meio atrapalhada, né? Vamos ver. Acho que está. Matriculou-se hoje para atendimento na unidade básica de saúde em seu bairro e trouxe como demanda a renovação da prescrição da medicação que vem tomando há 1 ano, desde que foi diagnosticada como portadora de déficit de atenção. Tá? Então, vocês veem, é um caso de uma pessoa que já chega
medicalizada, né? Ela já veio de outro lugar tomando um remédio. O que a gente vai fazer? A gente poderia ou continuar essa situação ou mudar isso, né? Na primeira conversa com a enfermeira responsável pelo acolhimento, a adolescente diz que está muito preocupada porque o remédio acabou e, na semana que vem, ela começará a frequentar uma nova escola na capital. Ela não quer repetir algumas histórias do seu passado, no qual teve muitos problemas, chegando a perder o ano escolar. Então, eu imagino que vocês aqui, muitos já devam ter se deparado com situações semelhantes, né? A gente poderia pensar em relação a questões de comportamento, questões de atenção, né? Questões de linguagem, que é o que frequentemente chegam aos serviços. E como que a gente pode atuar? Em alguns casos, a gente tem uma liberdade maior ainda, porque não aconteceu nada ainda. A gente pode tentar trabalhar com essa criança ou com esse adolescente as possibilidades, e muitas vezes acontece com os adultos também, né? Mais possibilidades de como pensar, de como ser. Nesse caso, ela já vinha achando, né, que ela tinha, então, uma etiqueta. Ela tinha transtorno de déficit de atenção. E já tomava remédios, e era isso que ela precisava para continuar, né, a sua vivência, a sua possibilidade de estar na escola. Ela tem um passado muito marcado já por fracassos, né? Então, por muitas dificuldades que ela achava que dependiam só dela, e ela achava que o remédio resolveria, né? E aí, o que a gente poderia fazer? Né? Opa, desculpa. Então, a gente, por exemplo, nos minicursos, inclusive, levou casos desse tipo, e as recomendações sugerem esses casos, e depois no site tem os casos em si para as pessoas poderem olhar, né? Então, o que a gente sugere trabalhar? Pensar, por exemplo, que questões que a gente identifica nos casos. Então, isso é muito interessante para se vocês quiserem levar para uma reunião de equipe, né? Então, o que a gente pensa quando a gente vê uma coisa dessas, né? Quando vê uma adolescente chegando com essa demanda? Como é que os adolescentes, ou as queixas ligadas à escolarização, as crianças que vivem essa questão, as famílias, ou às vezes laudos que vêm das escolas, costumam chegar, né? E quem são as pessoas que nos procuram? Porque às vezes, né, pode vir das mais diferentes formas. A gente entender um pouquinho melhor isso e aí garantir também o acesso, né, a essas pessoas chegarem, nos procurarem, é interessante. E depois a gente pensar como que a gente pode atender a esse tipo de situação. O que a gente pode fazer? Né? A gente poderia não ouvir, né? Então, por isso que a gente fala que os serviços vão condicionar o que aparece. Se a gente não ouvir, certamente não existe esse problema, tá? Então, para que ele exista, primeiro a gente tem que ouvir. E o que a gente vai fazer com isso? Né? Como que a gente vai atuar? A gente pode atuar ou reforçando ou mudando essa situação. Né? Então, exemplos. Né? Nesse caso, especificamente, a gente discutiu muito que dava para, por exemplo, pensar que a menina vai começar uma nova escola, numa nova cidade, ela tem muitas chances de novidade. Né? E a gente pode, com ela, tentar instaurar essa questão da novidade. Pensar que não precisa ser igual, né? E que não é na medicação que está tudo isso. E, de repente, fazer um pouco como se fosse uma negociação com a pessoa. Né? Você combina com ela um pouquinho por vez. Né? Vamos tentando, dessa vez, até o próximo encontro, e vendo o que a gente pode fazer. Quais são novas maneiras de aprender, né? O que a gente pode... Então, é interessante, né? Porque, no fim, os médicos também podem... Os médicos e os profissionais de saúde atuar um pouco com os educadores nesse sentido. Então, também é importante a parceria com a educação, até para aprender esse diálogo também com nossos usuários. Né? E aí também pensar, então, se existem diferentes possibilidades de trabalhar com essas demandas, se a gente interagiria com a escola, por exemplo, enfim. Né? Aí eu só trouxe para a gente ver, para terminar aqui, essa imagem, não sei se está dando para enxergar bem, é o resultado da produção de um grupo nosso no final do ano passado, lá no Centro de Saúde Escola. Né? A gente fez um grupo sobre sonhos e planos para o ano seguinte, né, para 2013. E eles fizeram um grande cartaz, que era um cartão de desejo para os adolescentes da região do Butantã. Né? Então, a gente achou bem bonito, né, esse daí que são dois meninos empinando pipa, né, brincando, sendo felizes. Então, também pensar que uma maneira da gente lidar com tudo isso é a gente valorizar e potencializar nos nossos trabalhos a ideia das pessoas, né, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, enfim, de todo mundo também poder sonhar, poder viver, poder aprender, e isso tudo é um sentido pleno da palavra. Isso também é fazer uma prática não medicalizante. Aí só tem as referências para vocês. Bom, então é isso, obrigada. Desculpem aqui a atrapalhação com as tecnologias.